Boa noite, nosso papo aromático especial. Hoje encerrando a nossa série de 2 anos com a líder do Terra, nossa cross lover aqui, Josi Paiva. Ela veio falar para a gente tudo sobre imunidade. Então vamos aproveitar esse momento, vamos tirar dúvida, mandem no chat, podem perguntar. No final, depois que a gente terminar de conversar, a gente abre. Quem quiser falar, perguntar ao vivo, né? Fica à vontade. No primeiro momento, Josi, queria te agradecer, né? Você dispor aí do seu tempo para a gente, para vir falar com a gente, para conversar, para passar suas receitas secretas, compartilhar aí tudo que você sabe aí ao longo de todo esse tempo que você usa os óleos essenciais. E quero que você comece contando quem é você, por que que você começou a usar os óleos, há quanto tempo você usa. Conta um pouquinho para a gente de você. Claro. Primeiro, é uma alegria estar aqui com vocês, comemorando aí os 2 anos de Papo Aromático. Você sempre trazendo, né, informação, conhecimento para toda a nossa rede, todos os nossos clientes, sempre muito disponíveis, né, para poder ajudar também os iniciantes nesse universo e também os mais experientes que acabam aproveitando também várias dicas que vocês dão por aqui. Eu, né, tenho 2 filhas, elas já têm 8 anos, e a gente começou a usar óleos essenciais, assim, elas tinham praticamente 4 anos, né? Então, há 4 anos a gente usa, e eu vou te falar que, assim, olha, Jaque, Natália e Lília, que são, assim, as, as as principais, vamos dizer, mediadoras aí do encontro, né? É, Foi uma mudança muito grande na nossa vida, porque até então, né, criança até 4 anos, o que que acontece? Tem uma série de viroses, né? É normal passar por alguns, as mães e os pais passarem por alguns mini infartos, né? Vamos dizer assim. É febre alta e corre para o hospital. E assim, as minhas filhas assim nunca tiveram muitos problemas de saúde. Elas normalmente, embora tenham nascido, né, elas são gêmeas, nasceram de baixo peso, mas sempre tiveram uma saúde boa. Porém, faz parte, é natural, né, que a criança vá aumentando o sistema de defesa do organismo ao decorrer, né, do seu desenvolvimento também. Então, não existe uma criança que não vai pegar uma virose na escola, por exemplo, que é o maior medo dos pais, né? Existe, assim, um receio muito grande, por exemplo, quando a criança vai ser introduzida no ambiente escolar. Então, lógico, a gente pode se preparar mais, mas da minha história com as minhas filhas, com os óleos essenciais, a gente passamos, vamos dizer assim, passamos por essa fase das viroses, passamos pelas febres, né, que às vezes nas primeiras febres altas a gente não sabia como conduzir, e eu, né, não tive um para ter dois, eu já tive duas junto. Então, a minha experiência foi assim, tudo ao mesmo tempo, né? Eu não tive aquela primeira experiência, no segundo filho você já está mais tranquila para passar por uma segunda leva. Não foi assim aqui em casa. Então, meu marido até brinca, o Jordão brinca assim, quando alguém fala assim, vocês, que bom, né? Já foi tudo de uma vez. É mais fácil, ele é super fácil, bem tranquilo. Mas realmente foi um furacão na nossa vida. E eu falo, por que eu não conhecia os óleos essenciais antes? Porque elas até 2 anos elas não dormiram a noite inteira. Porque como elas nasceram com baixo peso, a gente tinha que acordá-las para oferecer complemento e mamada. Então, elas foram acostumadas a acordar durante a noite. Então, o sono era sempre interrompido. E com isso, 2 anos sem dormir a noite inteira. E aí, então, nessa fase, a gente não conhecia óleos essenciais e passamos, né, por todas essas descobertas aí, esses desafios. Quando a gente conheceu os óleos essenciais,
elas já estavam um pouquinho maiores, né? Vou dizer aí, mas a gente conseguiu usufruir muito, mas muito, de tal forma que a gente conseguiu diminuir muito a caixa de remédios, tá? Então, a gente sempre tinha um antialérgico na caixa de remédios, né? Predsim, não sei o quê, enfim, vários nomes aí de medicamentos que toda família com criança tem em casa. E hoje a nossa caixa de remédio, ela praticamente zerou, assim, temos pouquíssimos medicamentos em casa e muitos óleos essenciais. Então, eu sempre digo que óleo essencial é poder nas mãos. É poder nas mãos porque vai começar ali a cuidar de uma situação, um paliativo, que às vezes vai ser resolvido, não vai evoluir muitas vezes se a gente começa a usar com regularidade, às vezes acaba resolvendo uma situação. Então, a nossa história com os óleos essenciais, ela começou com o meu uso, o uso da minha família, tudo de uma vez só. Não foi assim, primeiro com o filho ou primeiro comigo, foi a família inteira envolvida de uma só vez. Foi uma imersão. Tudo muito intenso aqui em casa. Então, eu já comecei no negócio da Doterra, já compartilhando o negócio, foi usando, compartilhando os resultados. E neste começo, lógico, a gente errou. E às vezes a gente recebe clientes com receio de usar um produto, receio de errar. E assim, hoje a gente tem muito mais informação que quando eu comecei e eu não sabia nada de óleos essenciais. Eu posso falar isso porque eu não sabia absolutamente nada. E como que a gente aprende? Estudando, usando, né? E a gente então corre atrás. Estudei muito, tem vários livros aqui em casa, fiz cursos, mas o mais importante é não ter medo de usar. E a gente tem um consultor, né? Todos nós que estamos aqui, nós temos um consultor que pode nos ajudar a tirar nossas dúvidas, a nos orientar. Então, na dúvida, entre em contato com o seu consultor. Não tenha medo de errar, porque às vezes um medicamento, o efeito colateral é bem pior do que um uso do óleo essencial. Às vezes, uma gotinha a mais que você vai colocar no seu blend não vai alterar tanto assim um resultado, às vezes, tá? Então, às vezes, eu vejo muito cliente com receio de começar a usar. Não tenha medo, é muito simples, muito seguro, usando adequadamente. Logicamente, cada óleo essencial tem a sua função, a gente não substitui um pelo outro simplesmente. Eu acho que esse é o principal conselho assim que eu diria, né, nessas situações da dúvida. Não substitua sem saber conhecer um produto. E é uma experiência que a gente vai aprendendo a cada dia. A gente nunca vai saber tudo de óleo essencial, sempre temos algo a aprender, né? Então, meu início foi assim, foi usando em família, tendo experiências na minha casa, minha mãe também, né? A gente ampliou o uso na família, meus sobrinhos, e a gente foi compartilhando naturalmente também e profissionalmente, como é o nosso caso aqui de consultoras. Ô, Josi, você falou um ponto que eu achei muito importante. Às vezes as pessoas ficam com receio de usar, né? Falando assim, ah, mas a criança é muito pequena, ou ah, essa dosagem é muito alta. Mas não se esquiva, por exemplo, né? Não tem medo de passar numa farmácia e fazer uma automedicação, ou de usar um remédio que outra pessoa ali Uma está usando. dosagem, né, maior. Exatamente, com uma dosagem maior. E nós não somos, a gente fala isso toda semana, nós não somos contra medicamento, mas esse uso indiscriminado de algo que não vai resolver o nosso problema em definitivo, ele vai literalmente usar para um sintoma, não é o adequado. Então, é muito importante a gente pensar, né? Agora, a gente também pensou nesse tema porque as temperaturas estão diminuindo, né? Os resfriados, todos esses sintomas gripais, eles estão mais frequentes. Mas se a gente tem um corpo forte, se a gente cuida dessa imunidade,
a gente tende a ter uma saúde mais saudável, né? Uma vida mais Sim. saudável. E o que que você acha em relação também do ponto do emocional? Aí é mais para o adulto, né? Porque a criança ainda está desenvolvendo, né? Tá aprendendo aquele mundo novo. Mas você acredita que o emocional também vai influenciar nos aspectos imunológicos? Com certeza. O nosso estado emocional, ele pode e vai interferir na nossa saúde. Quando a gente passa por situações difíceis, né? Desafios, problemas, frustrações, traumas, enfim, momentos que, né, angústias né, talvez uma depressão, uma ansiedade. O que que pode acontecer com o nosso organismo? Nosso organismo pode ficar vulnerável, ou seja, é como se a gente tivesse desprotegendo, né, barreiras no nosso sistema imunológico. Então, com isso, o que que acontece? A gente cria lacunas para os agentes patógenos, né, as bactérias, viroses, entrarem no nosso organismo. Por quê? Através dos nossos neurotransmissores isso acontece. Nosso corpo, ele não é uma parte isolada. O nosso corpo, ele trabalha de forma integrada. É mente, né? Corpo físico, emoções, é um sistema muito perfeito de comandos. E aí as nossas respostas, elas trabalham, né, em função dos nossos comandos. Então, eu não só acho, como eu tenho certeza que a gente realmente fica mais desprotegido quando a gente passa por um estresse emocional muito forte. E outra, a pessoa quando está nessa situação, o que que acaba acontecendo? Ela se descuida da alimentação, ela se descuida de ter um sono de qualidade, ela muitas vezes descuida de fazer uma prática de atividade física. E não só a questão aí do estado emocional, mas o que ele vai provocar, né? Uma falta de interesse no autocuidado, muitas vezes, vai também prejudicar o nosso sistema de defesa do corpo, porque a imunidade, né, o nosso sistema imunológico é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, se o nosso corpo está em desequilíbrio, ou seja, se ele não está trabalhando ali numa homeostase que a gente fala, né, que é essa harmonia do nosso organismo, alguma coisa vai estar em déficit ali, né? Josi, você sabe que eu tô vivendo isso hoje, né? Filho fica doente, a gente cuida deles e esquece da gente, né? Esquece de comer direito, não dorme direito, não usa os olhos como normalmente usa, e aí fica igual. Então, como que você faz na sua casa, com a sua família? Como que você usa os olhos? Você usa de forma preventiva? Você usa quando está começando os primeiros sinais? Tem dose de ataque, porque às vezes a gente precisa. Então, como que você faz esse uso na sua casa? Ô, Jaque, o que acontece é que, assim, a gente usa preventivo, sim, a gente usa numa crise, sim, mas eu acho que o mais importante é a gente, com os óleos essenciais em casa, a gente criar momentos, né? Eu falo que, principalmente aí falando dessa questão emocional, a gente criar pausas no nosso dia, lembrar que os óleos essenciais, eles nos permitem ter esses momentos de pausa, que seja 2 minutos, que sejam 3 minutos. Isso não vai atrapalhar a sua produtividade no seu dia. Pelo contrário, às vezes você parar e colocar uma gotinha de óleo essencial na mão para fazer uma inalação durante o seu dia, se você faz isso 1, 2 vezes, 3 vezes no seu dia, às vezes naquele momento que você está assim, que você não está conseguindo nem raciocinar, isso vai te fazer um bem enorme. Então, eu uso sim preventivamente. Como que eu uso?
Olha, eu vou contar agora uma coisa que eu estava guardando aqui. Eu estava com um frasco, todo mundo sabe o que é isso, né, gente? É um dipirona aqui na minha mão, que venceu. E eu joguei fora com uma alegria enorme. Não pelo desperdício, porque eu acho que a gente que tem criança em casa, a gente precisa ter, né? Para se resguardar, porque eu também não sou contra usar o medicamento na necessidade. Então, joguei fora com alegria, porque eu não precisei utilizá-lo. Porque não é porque as minhas filhas não tiveram momentos febris, mas é porque esses momentos febris eu usei óleo essencial e eles não evoluíram a ponto de ser necessário usar um medicamento. Então, quando eu usei, né, eu gosto muito de usar para febre, né? Quando começou ali 37,5, aí eu já aplico o eucalipto. Eu gosto muito do eucalipto para febre. Tem situações que a gente pode adicionar outros óleos, pode colocar lavanda com hortelã, pimenta junto, também é muito bom, sempre diluído no óleo de coco para passar na coluna. Mas normalmente o eucalipto aqui em casa consegue dar conta do recado. Então, é um óleo que eu uso muito com as minhas filhas no momento de quando a temperatura corporal já aumenta, eu já entro com eucalipto e normalmente, se no caso de precisar usar um medicamento, ele vai ajudar a espaçar esse tempo, sabe? Então, assim, diminuímos muito o uso de medicamento. Então, no caso de febre, com eucalipto, o óleo essencial de eucalipto. Também diminuímos os antialérgicos, o difusor no quarto das crianças. Aqui em casa é todo dia, é raro o dia que eu não ligo o difusor, raríssimo, porque aqui todo mundo prepara o difusor. Não tem um dono do difusor, tem, né? No início o difusor era briga, né? Cada um queria o difusor no quarto. Hoje a gente tem fartura de difusor, porque o programa Fidelidade da Duterra é maravilhoso, nos permite resgatar difusor. Então, um difusor em cada quarto, e os difusores aqui funcionam 24 horas, é de noite funcionando. Então, quando as crianças estão na escola, logicamente, o quarto delas é só à noite, mas no escritório, para a gente trabalhar, o difusor está ligado. Então, à noite, a gente escolhe o óleo de acordo com a situação. Então, nariz está fungando, eu falo assim, ó, garganta arranhou, nariz fungou, a gente intensifica o uso dos óleos, né? Então, é imediato. Então, sentiu a garganta arranhar, a gente coloca melaleuca com copaíba para o gargarejo. No caso de adultos, a gente pode usar 2 gotinhas de cada em 2 dedinhos de água e gargarejar. Pode fazer isso 2 a 3 vezes ao dia. No outro dia, a gente já percebe uma melhora incrível. No caso de criança, se a idade da criança permitir que ela faça o gargarejo, que ela consiga fazer o gargarejo, eu uso, às vezes eu uso só o copaíba, para não correr o risco da criança engolir o melaleuca. Dependendo da idade, no caso das minhas com 8 anos, elas já conseguem fazer um gargarejo sem engolir, né? Não é que seja, né, tão problema assim engolir, mas a gente evita, porque a gente sabe que o melaleuca não é um óleo indicado para ingestão fora da cápsula. Então, eu prefiro, às vezes, colocar só o copaíba para a criança gargarejar. Não consegue fazer o gargarejo, uma criança menor, mais novinha, passa só o melaleuca no pescocinho, né, por fora, com óleo de coco. Então, a gente usa para várias situações. Narizinho está escorrendo, começou a mudança de tempo, aí não tem escapatória. Brife no difusor, Ravintsara no difusor, melaleuca, a gente pode combinar brife com melaleuca no difusor. Então, solinha do pé, no peito. Então, tem dia que a gente passa 2, 3 óleos ali, o menino sai, né, daquele jeito. Leva para a escola, da bolsinha da escola, sempre tem um olhinho, leva o Stronger. Então,
Não sei se eu respondi aí sua pergunta, mas assim, nos primeiros sinais, usamos preventivamente, aos primeiros sinais. Aqui em casa, às vezes, da meio-dia, a gente já usou 5 óleos. Josi, e eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente já começa a sentir, seja o adulto, seja a criança, já começa a sentir, né, aqueles primeiros sinais, tem algum óleo ou mais de um que você fala, não, esse aí já tem que começar agora? Às vezes, né, já começa a usar, a gente ainda às vezes não sabe nem o que que tem, né, mas já sabe que o corpo não está muito bom. O que que você Sim. indica? Quando a gente percebe que a imunidade caiu, a gente já vai para o On Guard. Eu sou daquelas loucas pelo On Guard. É um mix que me conquistou ao primeiro cheiro. Então, primeiro ele me atraiu pelo aroma. Quando eu conheci o aroma do On Guard, ele estava no difusor e eu falei, nossa, que cheiro é esse, né? Que incrível esse cheiro. Só que aí, quando eu fui estudar a composição do On Guard, aí eu fiquei mais encantada ainda. Então, se você me falar assim, qual é seu óleo preferido? Meu óleo preferido é o On Guard. Então, vocês escolheram a pessoa certa para falar de imunidade, porque aqui dentro desse frasco é uma potência que nós temos para cuidar da nossa imunidade. Então, aqui nós temos, dentro do On Guard, a gente tem cravo, tem canela, óleos essenciais de cravo, canela, eucalipto, laranja e alecrim. Então, essa mistura, para mim, é uma mistura perfeita, que a Duterra criou exclusivamente, é um blend pronto da Duterra, e aí a gente pode usar, e a gente usa muito aqui em casa no difusor. Então, no quarto das crianças, eu coloco 2 gotas, no quarto de adulto, eu já coloco 4. Se é na sala, eu coloco 10 a 15 gotas já no difusor. Então, eu limpo a casa, coloco 2 gotinhas do On Guard, 2 gotinhas do limão na água no balde, faço spray de ambiente, tudo com On Guard. Aqui em casa tem On Guard em todos os lugares. No spray de ambiente, na limpeza da casa, nos difusores. Então, na sola do pé. Então, o On Guard aqui é muito usado mesmo, tá? É um óleo que eu não deixo faltar aqui em casa. Ô, Josi, e aí, se já está num estado mais avançado, você gosta de alguma receita específica, dá uma intensificada? O adulto tem a questão da ingestão, o que que você Sim. sugere? Aí nós vamos partir para potencializar o On Guard, que aí a gente pode fazer o mel aromático, que não é só para as crianças, então eu faço uma receita que atende tanto criança quanto adulto. É uma receitinha que assim fica agradável o aroma, o sabor. A criança consegue fazer a ingestão só puro na colherzinha. Aqui em casa elas brigam para tomar, então eu tenho que falar: não, está bom, não toma mais, chega. Porque de tão gostoso que fica. Então, é forte, né? Protege o nosso corpo. Crianças a partir de 2 anos já podem usar mel. Então, escolha um mel de qualidade, um mel puro, para ter uma boa interação com os óleos essenciais da Duterra, que são óleos puros também. Então, o que que a gente coloca num pote de 300 gramas de mel? Você vai colocar 5 gotas do On Guard, 5 gotas do Copaíba, 5 gotas do laranja e 5 gotas do lemon, que é o limão siciliano. Essa receitinha você pode colocar na colher de café para a criança e ela pode consumir 2 a 3 vezes ao dia tranquilamente. Outra dica é colocar, se a criança tiver qualquer resistência a tomar direto na colher, pode colocar sobre a fruta. Em casa elas adoram colocar o mel assim na fruta. Então, adulto, eu coloco já na colher de sopa mesmo e a gente toma na colher de sopa. Agora, se tiver alguma, vamos dizer assim, alguma questão médica de controle de açúcar, né? Se a criança também tiver essa preferência aí por outros produtos, né? Ou se tiver uma questão de limitação quanto ao mel,
seja uma alergia, seja um diabetes, qualquer coisa assim, pode ser colocado também no iogurte, tá? Pode fazer essa mistura no próprio iogurte. Outra coisa que a gente faz, que a gente potencializa aí também o On Guard, é aquele blend que a gente chama de bomba imunológica, que é o Flon. Então, o Flon é uma mistura de alguns óleos que são as iniciais dessa sigla, que é o frankincense, que é a letra F, né? Aí ele vem o lemon, tá aqui o lemon, vai o On Guard, o orégano, que não tá aqui, mas ele vai também, e o melaleuca. Então, depois eu vou colocar aí a receitinha do Flon, porque tem a receita para adulto, para criança, para uso por ingestão, que deve ser apenas em cápsulas, e por tópico, né, via tópica, que aí é diluído no óleo de coco. É uma receitinha bem forte, bem poderosa, que quando você vai se expor mais também, né, vai estar mais exposto aí no caso de uma viagem, de uma internação, qualquer situação que vai te deixar ali mais vulnerável, a gente já começa a aplicar o Flon antes mesmo de uma programação desse tipo, porque ele te ajuda a ficar, né, com o organismo ainda mais protegido. Ô, Josi, você falou que o On Guard é o seu primeiro. Como que você indica ele? A partir de que idade que você indica ele? E antes disso, se você não indica ele para todas as idades, qual que você indica para os pequenininhos, então? O On Guard, como ele é um mix muito forte, né? Ele tem óleos ali que tem fenóis, carvacróis, né? Tem compostos moleculares químicos muito fortes. Eu indico normalmente a partir de 6 anos, tá? O uso do On Guard. Antes disso, só se tiver uma diluição bem mais tranquila, né? Com poucas gotas e mais óleo de coco. Não é que é proibido usar On Guard, né, com idade inferior, mas aí a diluição deve ser bem levinha. Mas antes dessa idade, com menos de 6 anos, eu indico muito o uso do Stronger, do Kit Kids, que é um blend maravilhoso e que, assim, o aroma também é apaixonante e é um mix de proteção, assim como o On Guard tem óleos diferentes do On Guard, mas é um mix de proteção muito bom para criança também. Pediram a receita do mel, Josi, vê se está certo. 300 de mel, 5 gotas de Wild Orange, 5 gotas de copaíba, 5 gotas de lemon e 5 gotas de On Guard. Legal, isso mesmo. E o Stronger, aonde que você passa? Nas crianças que você prefere? A gente passa o Stronger muito nos pulsos. Eu gosto de passar o Stronger nos pulsos e na sola dos pés. São pontos que a gente usa muito aqui em casa. Como você já ama o On Guard, eu acredito que você também goste do On Guard Plus, né? Ou as... Olha, as pastilhas soft gels do On Guard, essas aqui, é assim, aquelas crises, né, de tosse, o sistema imunológico está bem enfraquecido. Gente, isso aqui é uma fortaleza. Eu não sei se todo mundo já experimentou, mas se aquela gripe que te derrubou, se sente, né, com o corpo mais abatido mesmo, isso aqui dá aquele up, não dá? Olha, eu fiquei impressionada com essas pastilhas de On Guard, porque além daqueles óleos que já tem no mix do óleo essencial, do frasquinho de 15 ml, ele tem outros óleos aqui também, tá? Tem o melissa, que não tá lá, né? Então, assim, ele vem melissa e também vai orégano, que não está no mix normal do 15 ml. Então, é uma potência. Esse On Guard de pastilhas, ele praticamente, né, ele substitui aí o Flon por ingestão, tá? Então, quando eu estou usando ele, eu não uso o Flon por ingestão, porque é outra bomba imunológica, tá bom? E é Ele bom para realmente... fazer alterações, fazer rotatividade, né, Josi? Um tempo usa o flor, Sim, sim.
para o organismo também não se acostumar, né? Uhum. Passe Então, para a gente a seria. sua receita do Flum, qual que é a dosagem que você usa para adulto? Tá, vou colocar aí para vocês. Deixa eu pegar aqui que eu já vou colocar para vocês, ó. Por ingestão, eu uso na cápsula do Flon para ingestão, gente, eu não aconselho ingestão de óleo essencial para criança, a não ser um caso bem específico, que aí a gente faz, né, um acompanhamento aí específico, mas normalmente a partir de 40 quilos, e eu coloco aí uma 20 quilos para cima, né, menos de 20 quilos de jeito nenhum. Eu coloco para ingestão de criança, para ingestão de adultos. 2 gotas de cada um daqueles óleos, tá? Então, frankincense, lemon, on guard, orégano, melaleuca, falei todos, né? 5 óleos. Frankincense, lemon, guard, orégano e melaleuca. 2 gotas de cada na cápsula e completa a cápsula com um azeite de boa qualidade. Quer que escreve, gente? É porque eu acho que às Estou vezes demora escrevendo de aqui, escrever. Josi. A Lilian está escrevendo. Então, ótimo, me ajuda aí. Uso tópico. Vamos lá. Uso tópico em adultos do Flon são os mesmos óleos, tá? Só que aí você vai fazer num frasquinho de 10 ml. Você pode colocar, eu coloco 3 gotinhas de cada para uso tópico, tá? Para criança, você já pode usar 2 gotas de cada para uso tópico. E aí o Flon, um lugar bacana de passar o Flon, na sola dos pés ou na coluna. Porque o cheiro é bem forte, então no peito, às vezes pode até incomodar ali, né? Porque está muito perto do sistema olfativo. Sola dos pés e coluna, acho que são 2 pontos bem bacana. Pode usar 3 a 4 vezes ao dia. E lembra, né, que o Flon não é para usar todo dia. O Flon é um blend muito forte para a gente usar em situações específicas, quando a gente sente que a imunidade caiu ou que você vai ficar mais exposto. E até porque tem lemon, né, Josi? E white orange no orégano. Então, esses pontos aí para não expor a Também pele ao sol. protege a pele, né? Bem lembrado, é uma outra situação que protege a pele para não ficar exposta ao sol, que tem óleos cítricos nessa fórmula aí. Ô, Josi, boa noite, meninas. Boa noite. Além das gotas, eu entendi que você falou que se completa a cápsula com óleo, é isso? Com azeite. A gente abre a cápsula, coloca as gotinhas e completa a cápsula com azeite e fecha. É bom lembrar também que as cápsulas, gente, não é uma coisa que a gente faz em grandes quantidades. A gente faz no máximo por uma semaninha ali e vai usando naquele momento ali, porque é uma coisa que a gente não vai manter conservado por muito tempo, tá? De oliva, né? Oi? O azeite é de oliva, né? Isso, de uma boa qualidade. Tá, e dali no uso tópico, 3 gotas de cada, o Flon, e daí você, para adulto, fraciona com óleo de coco também, não? Sempre para passar na pele, a gente dilui. Até porque o Flon tem um ingrediente ali, né? Um óleo essencial, que é o orégano. A gente alguns óleos, vamos dizer assim, poucos óleos, algumas exceções de óleos essenciais, a gente pode usar na pele sem diluir, que é o caso do lavanda, tá? Mas, que é considerado um óleo leve. Mas a maioria dos óleos, a gente sempre indica fazer a diluição, inclusive do lavanda, para evitar qualquer sensibilidade, para ter uma absorção melhor, né? Porque o óleo vai para a pele e ele vai para a corrente sanguínea. Então, ajuda a absorver, né? O óleo vegetal, ele é considerado um óleo carreador, ele vai levar o óleo essencial para a sua corrente sanguínea, passando na pele. Então, o orégano é considerado um óleo muito forte. Se você usá-lo sem uma diluição, ele pode, inclusive, né, queimar a sua pele. Tá? Então, por isso, quando eu falei, não substitua um óleo pelo outro, se você, tô fazendo uma coisa aqui, vou usar lavanda para dormir, vou usar o orégano para dormir, não vai ter o mesmo objetivo, tá?
Jaque, Nath, vocês querem fazer mais alguma pergunta ou a gente abre? Eu acho que aí, ô Jaque, só uma coisa que eu lembrei, antes de você fechar aí a pergunta, que eu acho que é importante a gente falar do assunto em geral, né, da imunidade, a gente falou do estado emocional, falamos de prevenção, falamos aqui dicas de receitas também para utilizar nas crises, quando o sistema imunológico está deficitário, mas também é bom a gente lembrar que uma boa imunidade, né, uma imunidade aí, vamos dizer, forte, ela depende de alguns fatores. Ela depende principalmente de uma base de uma boa alimentação. Então, alimentação saudável, um sono de qualidade, aí os nossos óleos essenciais podem ajudar tanto na alimentação, mas a gente também tem aqui, ó, né, os polivitamínicos, porque é importante a gente tomar sol para uma boa imunidade. E hoje a gente não fica exposto ao sol, parando no sol, nem 10 minutos, nem 5 minutos. Né? Então, nosso sistema, nosso organismo, de forma geral, nossa vitamina D ela sempre vai ser agora suplementada, né? Então, é importante a gente consumir, né? Ter uma suplementação, além de ter uma boa alimentação, a gente ter uma boa suplementação. E outras questões como equilíbrio emocional, que a gente já viu, né, já conversamos sobre isso, e atividade física também, que não pode deixar de acontecer para que a nossa máquina fique em bom funcionamento. Eu acho que é uma combinação de fatores, e os óleos essenciais, eles trazem esse apoio, esse suporte, tanto na questão preventiva, tanto na questão emocional, e na questão também das crises. Josi, de todos os óleos que você falou, você tem algum que você não indica para gestantes ou para lactantes? Bom, no caso de gestantes lactantes, a gente normalmente tem um olhar, né, diferenciado, porque às vezes tem óleos ali que, no caso de gestante, normalmente a gente não indica óleos que são óleos quentes. Por exemplo, cravo e canela são óleos quentes, até pela sabedoria popular, eles nem são indicados também. Então, a gente normalmente evita esse tipo de óleo. Então, por exemplo, melaleuca, não tem problema nenhum a gestante fazer uso e lactante fazer uso de melaleuca. Bebê pode fazer uso de melaleuca. Melaleuca é um óleo, melaleuca e orégano são 2 óleos essenciais considerados antibióticos naturais. Eles é como se a gente formasse ali uma linha de frente de soldados no nosso organismo. Então, melaleuca é super tranquilo de ser utilizado por gestante e lactante, tá? E aí, nesse caso, eu evitaria a indicação do on-guard, tá? A menos que seja assim, já passou daquele período mais crítico da gestação, né? Que são os primeiros 3 meses. Uma gestação, ela sempre tem um risco, né? O risco, ela não é que não exista risco. Até o final de uma gestação existe um risco, mas a gente sabe que aqueles primeiros 3 meses são os meses mais críticos de formação, né? Então, sempre com acompanhamento médico, a gestante deve informar o seu médico o interesse dela em utilizar os óleos essenciais e ter esse cuidado na questão de diluição. A gestante pode muitos óleos essenciais, muitos. O cuidado é realmente evitar a ingestão, na maioria dos casos. Você passou pela sua gestação à base de óleos essenciais, né? Imagino que você não deixou de usar os óleos na sua gestação. Você pode contar aí sua experiência mais que eu, porque eu, infelizmente, não tive essa experiência e não vai dar tempo de ter também, não. Mas eu Eu gostei. acompanho algumas gestantes. Eu gostei muito do melaleuca. Eu usei o eucalipto muito para a questão respiratória. Sim. Usei o Zengest em alguns momentos pontuais, quando eu tive uma crise de sinusite. Então, é bem o ponderar, né? Em alguns casos, você usa, igual para a questão emocional, você vai usar sempre.
Quando você associa, por exemplo, um tangerina e um frankincense, você já está cuidando da sua imunidade. E, ao mesmo tempo, cuidando do seu emocional. Então, ele pode Sim, estar no difusor, ou no ambiente onde você está, que ele já está fazendo o uso. Eu não posso usar na gestação, na verdade, eu não posso nem consumir canela. Se eu comer qualquer coisa com canela, eu tenho uma predisposição a ter contrações de treinamento. sim, Então, On Guard, Holiday Joy, cássia, cinnamon, clove, são óleos essenciais que eu estou voltando agora a usar, que não usei na gestação. Mas do sim, mais é a dosagem, né? Aquela coisa, entre o remédio e o veneno é a dosagem. sim. É porque gestante, idosos e crianças, né, bebês principalmente, normalmente deve ter uma atenção na dosagem. Não deve fazer o uso no limite de óleo essencial que pode ser feito no dia. É melhor que use menos quantidades e, né, depois, mais para frente, volta a usar a quantidade normal. Josi, muito obrigada. Agora a gente Nada, para a gente. gravação para abrir para as perguntas e estendo o convite para um próximo encontro em breve. Obrigada, adorei participar. E se vocês gostaram desse vídeo, né, do nosso papo aromático de hoje, que a gente falou de imunidade, falou aí de cuidar muito bem do organismo, vem conhecer mais sobre os óleos essenciais. Já se inscreve no nosso canal, manda essa aula para quem você achar que vai gostar desse papo. E na próxima semana vem ao vivo para a gente trocar experiências, trocar receitas. E se inscreve aqui no YouTube para o YouTube saber que você quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo e ser avisado assim que a gente libera um vídeos novos. Boa noite e até a próxima semana.